Em Aparecida, a tentativa frustrada de roubo a um botijão de gás pode ter levado o homem a agredir, matar e atear fogo em mulher de quase 60 anos. E ainda, Taubaté é uma das 15 cidades brasileiras que lutam para representar o país em competição internacional que reconhece iniciativas que incentivam a cultura. Segunda-feira, 10 de junho. Bem-vindos ao Band Cidade desta noite. Boa noite para você. O Band Cidade começa falando da tragédia na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, trecho de Pindamonhangaba, que resultou na morte de 10 pessoas na noite de ontem. 5 mulheres, 3 homens e 2 crianças. 51 pessoas ficaram feridas no acidente na descida da serra, que envolveu um ônibus de excursão, 5 carros de passeio e uma motocicleta. As vítimas foram levadas para hospitais da nossa região e quem atualiza a situação dos feridos é o repórter Rafael Olímpio, que fala ao vivo, direto aí em frente do Hospital Regional aqui de Taubaté. Né, Rafa, boa noite para você. Qual a situação aí do momento com relação aos feridos desse grave acidente? Oi, Otávio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, das 17 vítimas que vieram aqui para o Hospital Regional de Taubaté, 9 ainda permanecem internadas e 3 delas em estado grave. O restante em observação e aguarda, então, o laudo médico para receberem alta. A última vítima que foi encaminhada aqui para o Hospital Regional de Taubaté, ela veio transferida do pronto-socorro de Campos do Jordão, para onde também outras 29 vítimas passaram por atendimento ao longo do dia e já receberam alta. Também outras vítimas, 9 vítimas foram levadas para a Santa Casa de Pindamonhangaba, onde apenas 2 pacientes agora continuam internados. E um deles, inclusive, em estado grave. Uma outra informação também, os corpos foram reconhecidos aqui no Instituto Médico Legal de Taubaté. 10 deles já foram reconhecidos, mas apenas 4 já deixaram a cidade e foram então encaminhados para suas respectivas cidades, para velório e também sepultamento. A primeira vítima, o corpo da primeira vítima que deixou o ML aqui de Taubaté foi o do jovem de 23 anos, Iago Manche. O ônibus, então, que se envolveu nesse acidente, ele transportava passageiros de uma excursão que passou o dia, em Campos do Jordão e também transportava passageiros de São Vicente, Barueri e também de Praia Grande. Durante toda a madrugada, homens da Polícia Rodoviária Estadual, também do SAMU, Corpo de Bombeiro das cidades vizinhas, acompanharam o resgate, um momento muito trágico, um acidente que chocou aí toda a região. Nós vamos acompanhar como é que foi esse trabalho de resgate das vítimas na reportagem de Caroline Rossazzi. Foi um domingo de festa em família, interrompido de forma trágica. Maria Clara e Marcelo planejaram a viagem a Campos do Jordão para comemorar o aniversário de 83 anos da avó da recepcionista. Na excursão estavam 10 parentes. O casal dormia quando de repente percebeu algo errado com o veículo. Quando a gente acordou, a gente já estava caindo, porque a gente acordou com a gritaria do pessoal pedindo para o motorista ir mais devagar, só que a gente não sabe o que aconteceu, se foi freio, se aconteceu algum problema no ônibus. Aí a única coisa que eu me lembro é do ônibus já tombando e ficando tudo escuro e eu tentando sair. Quando a gente chegou, só estava fazendo muito barulho na subida. Sim. E a moça comentou que estava sem o freio de mão. Só que o motorista falou que não tinha problema e dava para continuar, que o freio de mão não interferia na viagem. Maria Clara e Marcelo tiveram sorte. Todos da família sobreviveram, mas 2 pessoas ainda estão internadas. Nas primeiras horas do dia, o movimento em frente ao Hospital Regional de Taubaté era grande. Familiares das vítimas chegavam a todo momento em busca de informações. 1h da manhã, minha filha chegou em casa apavorada me falando: mãe, aconteceu um acidente no ônibus que a Alessandra estava. Aí eu já desmaiei na hora, já entrei em pânico. Agora eu estou aqui na porta do hospital, já tive informação que ela está bem. Ela teve que fazer uma cirurgia porque tirou o baço, quebrou a perna, colocou uma gaiola, mas o médico falou que o estado dela é estável, que ela está bem. No Instituto Médico Legal, muita tristeza. Os corpos dos 10 mortos no acidente foram reconhecidos por familiares durante toda a manhã. Antes de vir até aqui, o seu Álvaro percorreu vários hospitais da região e só quando chegou, descobriu que o sobrinho Iago Manche, de 25 anos, estava entre as vítimas fatais. A namorada dele também morreu no acidente. Saímos de lá de Cubatão
meia-noite. Chegamos aqui 5 horas da manhã, até então estávamos correndo, né, nos hospitais da região, sem encontrar. E acabamos aqui como, né, a última expectativa. Na realidade, o desejo não era de encontrá-lo aqui, mas acabou se constatando. O ônibus levava passageiros de uma excursão que havia saído de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, com destino a Cubatão, na Baixada Santista. O horário era de muito movimento e trânsito na rodovia. Na altura do quilômetro 31, no trecho de Pindamonhangaba, o motorista perdeu o controle do veículo, que bateu no barranco do lado direito da pista, tombou e arrastou 5 carros e uma motocicleta. Tanto o coletivo quanto os veículos de passeio ficaram completamente destruídos. Havia uma certa morosidade e, sem dúvida nenhuma, que essa morosidade, frente ao ônibus que acabou perdendo o controle, ela aumentou e potencializou, né, com relação ao número de veículos envolvidos. Para dar conta do resgate, foram deslocadas equipes da Polícia Rodoviária, SAMU, Defesa Civil e bombeiros de diversas cidades da região. 51 pessoas foram retiradas vivas dos veículos envolvidos no acidente. A operação delicada demorou horas para ser concluída durante a madrugada e o desespero tomou conta dos feridos. Minha Nossa Senhora, livrou muita gente, meu pai amado. Que tragédia. Este motorista de Barueri viu tudo de perto. Foi muito rápido e quando eu vi o ônibus pelo retrovisor, eu tirei o carro, né? Tentei tirar o carro para a esquerda. Então, depois o ônibus já estava passado por mim, os outros carros já tinham batido em mim. Durante a madrugada, a polícia científica concluiu que o ônibus trafegava acima da velocidade máxima permitida, que é de 60 km por hora. O coletivo foi apreendido e vai passar por uma nova análise no sistema de freios para identificar se o excesso de velocidade aconteceu por problemas mecânicos ou falha humana. Infelizmente, o motorista do ônibus é uma das pessoas que vieram a falecer. Então, nós, através da perícia técnica, nós vamos poder constatar se o problema do ônibus aconteceu falha humana ou falha mecânica. Ele estaria em alta velocidade porque tinha perdido os freios, alguma coisa parecida. Então, tudo isso aí nós vamos poder ter a logística do acidente através dos exames periciais. A Polícia Rodoviária Estadual constatou que o ônibus estava com a documentação em dia e que a maioria dos passageiros viajava com o cinto de segurança. Sem dúvida, o cinto de segurança com as pessoas que estavam utilizando e que nos falaram que estavam utilizando minimiza muito o dano, e a gente sempre recomenda que essas pessoas sim façam a utilização do cinto, não só nos veículos de passeio, tanto no banco da frente como de trás, quanto nos ônibus intermunicipais, caminhões e etc. O filho, a nora e a neta da Sandra também estão entre as vítimas que sobreviveram à tragédia. Um momento de dor com um sentimento de gratidão. Mas eu disse aqui, só Deus para salvar, só Deus. E muita gente chorando lá, que a gente vai fazer o quê? A gente tem que agradecer a Deus pelos nossos, mas que Deus deu conforto para os outros, né? Os demais que se foram, infelizmente. Vieram para passear, um dia de lazer, e olha o que acontece. Agora à tarde, o advogado Marcelo Cruz, da empresa Brasil Santana, responsável pelo ônibus, em entrevista à Rádio Band Vale FM, informou que o coletivo estava devidamente regularizado junto aos órgãos competentes. Porém, não soube dizer se a empresa possui seguro de acidentes contra terceiros. Ainda, segundo o advogado, o dono da empresa deve vir à região ainda esta semana para prestar depoimento à Polícia Civil. O inquérito vai ser conduzido pela delegacia de Pindamonhangaba. Ele está regularmente em ordem, né? Tanto que eu estou em mãos aqui com um documento, agora já lá em cima no escritório da empresa, de um engenheiro da Artesp que data o documento agora de 3 de junho deste ano, aprovando o efetivo andamento do veículo em questão. Então, assim, nós temos aí um documento do engenheiro da própria Artesp, dando como regular e aprovando todos os itens examinados do veículo, inclusive freios e demais componentes. Nós estamos nos colocando também à disposição da autoridade policial da seccional de Taubaté. Isso evitaria maiores delongas na expedição de carta precatória para a Baixada Santista, para que fosse colhido o depoimento deles. Não, ele está pronto a corroborar com a apuração dos fatos, agilizar também essa apuração.
O governador João Dória, do PSDB, que participava de um evento na capital paulista, também falou sobre esse acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Uma situação bastante lamentável, a perda de vidas e os feridos neste acidente. Dada a circunstância a priori, merecedora de investigação, mas tudo indica de que o ônibus não estava em condições adequadas para fazer uma trajetória subindo uma serra de 1.800 metros e na sua descida perdeu o freio. Segundo a Prefeitura de Campos do Jordão, neste domingo, a cidade recebeu 126 ônibus de excursão. 113 entraram na cidade, incluindo o ônibus envolvido no acidente que fez um city tour pela manhã. E esta não é a primeira vez que a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro é cenário de tragédias envolvendo ônibus de turismo. O Band Cidade relembra agora outros 2 graves acidentes na estrada que resultou em dezenas de mortes. No feriado da Proclamação da República, em novembro de 2011, 10 pessoas morreram quando este ônibus perdeu o controle no quilômetro 30 da rodovia. Chovia muito no momento do acidente. Há 21 anos, em maio de 1998, o acidente mais trágico. Um coletivo com mais de 40 adventistas retornava de Campos do Jordão. Os religiosos haviam participado de um encontro e, na volta, o veículo ficou sem freio. O ônibus só não caiu em uma ribanceira de 800 metros graças a uma árvore. 14 pessoas morreram na hora e outras 2 depois de socorridas a hospitais da região. E ainda nesta edição do Band Cidade, preço da cesta básica na região cai e é o menor registrado neste ano. E ainda pai e filha morrem em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A polícia suspeita que os 2 tenham inalado gás de cozinha, material que era usado no aquecedor da casa da família. Hora certa para você, agora às 7h02. Continue com a gente, já que o Band Cidade está de volta.